Bom dia, gente. Vamos colocar uma musiquinha pra nós. G, Vaneida. Você gostou, né, Jane, da blusa laranja, né? Cara, gente, minhas blusas já não estão começando a me servir mais. Então vai despedindo. Que arrumar roupa pra grávida não é tão fácil assim. Peraí que eu tô só procurando uma musiquinha. Bom dia pra vocês, viu? Engraçado, tá escuro aqui. Essa luz aí tá ruim pra caramba também, né? Deixa eu arrumar assim, ficou melhor? Ficou melhor? Vê se tá alto aí também a música. Me contem aí o que vocês acham. Vestido é ótimo, né, pra grávida. Eu já tô começando a comprar uns vestidinhos aqui, já. Tá dando pra escutar a música, gente? Acho que aumenta. Tá bom? Aí eu arrumando aqui o vatão. Peraí. Não, acho que vai ficar melhor assim. Bom dia. É a Djaelma? Bom dia. Mas a mulherada hoje tá preguiçosa, né? É a chuvinha, né, gente? Eu também, na hora que eu acordei, tava zureta. Aí o Espírito Santo foi começando a falar. Aí eu fui acordando. Não tem problema não, se for nós três aqui vai ser bênção. Vai ser bênção pura. Onde há 2 ou mais ali o Espírito Santo está, amém? E é o que eu creio. Que o Espírito Santo está no nosso meio. Que o Espírito Santo está entre nós. Que o Espírito Santo realmente está nos levantando. Está nos levantando para fazer a diferença nessa geração e na geração que vem após nós, não é, Vaneida? A geração que vem após nós precisamos preparar, inclusive para eles, para que eles respondam o chamado deles. Mas todo filho forte, todo filho que responde ao chamado de Deus para ele, por trás tem uma mãe que ora e depois tem uma mulher também que ora, uma esposa que ora, que edifica o lar. E da mesma forma para a mulher também tem uma mãe que ora e também tem um lar que vai sendo edificado e assim vai vindo uma nova geração. Assim Deus vai fazendo. Então que nós estejamos nos levantando pela nossa geração e por essa geração que está vindo após nós. Amém? O Espírito Santo, assim, eu tenho estado realmente acelerada no sentido assim, no espírito e na alma, porque o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para viver algo novo, mas não pura e simplesmente para nós. Para realmente sermos boca dele, para realmente sermos coparticipantes com ele. Há pessoas
Gente, outro dia desses, minha mãe veio me contar uma história muito forte, de um moço que, mais ou menos da minha idade, que tá em tratamento com câncer, e ele tá com câncer e ele chegou a inclusive retirar a língua, retirar parte do assoalho da boca. E um jovem cristão, e que ainda antes da cirurgia, ele chegou para a mãe e chorava muito, falando: mãe, até é a boca que eu louvo ao Senhor. E nisso meu coração começou a doer muito por aquela vida. E eu fiquei no meu espírito falando: Senhor, o que é que tem nessa história que não tá encaixando, que eu não tô sabendo? O Senhor não é um Deus... O Senhor é um Deus bom, é a única coisa que eu sei. O Senhor é bom, o Senhor é bom. E aí minha mãe foi me contando a história da família, e uma sistêmica familiar de uma forma assim muito forte, que sempre o menino teve que se calar. Se calar para quê? Para que as coisas continuassem. Para que as coisas continuassem, para que o casamento da mãe e do pai permanecesse, para que não fosse abalado através do silêncio do menino. E naquela hora o meu coração doeu, e o Espírito Santo falou comigo, falou: minha filha, fale mais sobre renovação de mente, sobre coisas que eu vou falar através de você e através da vida de todas essas mulheres que têm se levantado junto com você, através de todas essas pessoas que têm se levantado no TAG. Fale mais. A cada segundo são pessoas que são caladas, são pessoas que estão sendo acometidas com câncer, acometidas com diabetes, com obesidade, com depressão, com suicídio. Eu sei que diante dessa história o Senhor começou a falar: não se cale, não pare. A cada segundo há vidas precisando. Então deixa eu te falar, minha irmã, o Espírito Santo, ele está te curando para, através de você, trazer cura para mais pessoas. E aí sim, você vai achar assim, o sentido completo para a sua vida. As suas dores, os seus traumas, você dentro do propósito, você sendo boca de Deus, você curada, sendo usada para curar mais pessoas. Você vai encontrar a paz que excede todo entendimento em todo e qualquer momento. O Senhor está nos levantando para curar mais, para através de nós, Ele curar mais pessoas. Então o Espírito Santo me chamou a atenção e falou: filha, há muitas ovelhas perdidas, há muitos leões e leoas dormindo. Pessoas que têm chamado, pessoas que podem ter um curso de vida completamente diferente se ouvirem, se forem ajudados. Se alguém ir lá, pegar a mão e falar: vamos, eu tô aqui, vamos junto nessa. Inclusive é uma das coisas que tem queimado ao meu coração nessa questão desse desafio do agora é tudo ou nada. Porque muitas das vezes a pessoa só precisa de um empurrão. Ela só precisa de um empurrãozinho. Ela só precisa de uma palavra que vai mandá-la seguir adiante. E esse anjo, essa boca de Deus pode ser você na minha vida
eu tive anjos e tenho anjos. Ontem mesmo Deus me mandou outro anjo falando, ontem eu fiquei a tarde toda intercedendo por você, pela sua família, e aquilo me emocionou. Eu falei, caraca, que coisa impressionante, que amor, e que amor dessa pessoa e que amor de Deus por mim. Que nós sejamos anjos para outras pessoas, que nós sejamos bênção para a vida de outras pessoas. E principalmente para você. Isso é para você, sabe por quê? Porque quando eu estou sendo bênção, eu encontro o meu propósito. Eu encontro sentido de vida. Porque o nosso Pai é bênção. Ele abençoa a cada segundo. Todo o ser dele, toda a essência do nosso Pai é ser bênção. É abençoar a todos nós. Que nós estejamos voltando à essência. Que nós estejamos... Então, o Pai, Ele quer te curar para que mais pessoas sejam curadas. Para que mais pessoas recebam através da sua cura. A sua dor, mais uma vez eu vou falar aqui, a sua dor não é sua dor. Sabe tudo que você está passando? Sabe tudo que você está passando hoje? Sabe tudo que você passou, uma vida? Tudo isso tem a ver com o seu propósito. Tudo que você passou, cada dor, cada alegria, cada aprendizado, cada queda, tudo. Deus tá te preparando, Deus está te moldando. O vaso, você está como um vaso ali nas mãos do oleiro. Você está sendo transformada. Receba, minha irmã, essa gratidão aí no seu coração nesse momento. A gratidão por momentos ruins que você já teve, a gratidão por momentos bons, por aprendizados, por quedas. Tudo está te formatando a quem você é, e o Pai quer continuar te moldando e te transformar numa flecha, numa espada afiada, numa flecha que acerta o alvo, ou seja, numa flecha que é usada para trazer diretamente cura para tantas outras pessoas, para abençoar tantas outras vidas. Então se levante. A sua dor não é só sua. Nós declaramos agora, vamos ter esse momento de oração. Pai, Espírito Santo, eu tenho sentido no meu espírito que o Senhor está levantando mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres de autoridade, mulheres de ousadia, mulheres curadas para serem canais de cura para mais pessoas, mulheres abençoadas para ser canais de bênção para mais pessoas. Te peço que o Senhor esteja abrindo os olhos dessas mulheres todas aqui, que o Senhor esteja abrindo os olhos para o propósito, que o Senhor esteja alinhando cada uma de nós à sua vontade, que o Senhor esteja capacitando, que o Senhor esteja fortalecendo, Pai, que a sua voz esteja incessantemente em nossos corações, nos chamando, nos tirando da dor, nos tirando do desânimo, nos tirando do egoísmo, nos tirando da cegueira, nos tirando das doenças. Que cada ferida que nós tivemos um dia na vida, ou que ainda temos, que seja apenas para lembrete, para memorial daquilo que nós em Ti vencemos, e que então isso seja instrumento na vida de muitas outras pessoas. Que nós finalmente encontremos sentido para a nossa vida. A cada segundo, minha irmã, o Senhor quer te usar. Em cada suspiro seu, o Senhor quer te usar. Se levante, Ele quer te curar, para que você seja canal de cura para tantas outras pessoas. Em nome de Jesus, declaro aqui mulheres curadas. Mulheres curadas e mulheres que estão dispostas a serem flechas que acertam o alvo. Mulheres constantes em tudo que fizerem,
Mulheres constantes no propósito que não desistem diante da circunstância. É o que o Senhor está levantando aqui hoje, em nome de Jesus. Pai, que não seja eu falando, mas seja o Senhor. Que não seja elas por si só ouvindo, mas que seja o Senhor no ouvido delas, ajudando-as a interpretar e a receber essa mensagem. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja falando poderosamente e transformando as nossas mentes hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Minhas irmãs, hoje eu quero trazer para vocês aqui. Eu estava em oração. Vamos conversando aí no chat, tá bom? Porque isso traz uma interação maravilhosa. Receba aí hoje, nesse momento, a cura do Senhor na sua vida. A cura do Senhor na sua alma, a cura do Senhor no seu corpo. Respira fundo aí e diz: Pai, eu recebo essa porção de vida. Pai, eu recebo essa porção de cura. Vai declarando aí, nesse momento: Pai, eu sou constante. Declara e declara com força: eu sou constante no propósito. Eu sou constante em teus desígnios. Eu sou constante perante as circunstâncias. Declara agora, declara, não diga apenas eu recebo. Declara, fala: eu sou constante, eu sou curada. O seu cérebro vai começando a receber isso, vai trazendo dentro do seu coração a certeza, a fé, e então todas as suas células já se preparam para receber a cura, para receber o milagre, para receber o renovo, para receber a mentalidade nova. Amém? Que nós sejamos mulheres que declaram, mulheres com autoridade, mulheres com ousadia. E hoje o que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a constância. Sabe por quê? A constância é a coisa que mais nos faz ficar andando em círculos, a falta de constância. A falta de constância, o problema não está nem nos seus traumas, o problema não está pura e simplesmente nem nas dificuldades, o problema não está nas pessoas complicadas que estão ao seu redor. O maior problema está em você não ser constante, porque a constância é o que nos faz chegar lá. Tem uma frase, inclusive, que diz, inclusive dizem muito, né? Até nessa questão de alta performance. E aqui nós estamos falando sobre alta performance, na verdade, alta performance no corpo, alta performance na alma, alta performance no espírito, alta performance no espírito. Lá em Tiago, anotem aí, eu vou trazer bastante versículo aqui para vocês. Lá em Tiago 1, 6-8, diz assim: com fé, em nada duvidando, peça, porque aquele que duvida, porque aquele que é inconstante, é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. Ou seja, o vento você não sabe para onde vai, nem de onde vem. O vento você não sabe para onde você vai chegar. Você não tem destino. E quem não tem destino não chega a lugar algum. E aí ela diz: quem duvida é levado pelo vento e é lançado de uma parte
a outra. Não pense, presta atenção que agora é o mais pesado. Não pense tal homem, não pense tal mulher, que receberá do Senhor coisa alguma. Que receberá do Senhor alguma coisa. Ah, porque o Senhor é mau? Porque o Senhor é ruim? Não. Porque você tem decidido, dia após dia, não ser constante nos desígnios do Senhor, não ser constante na sua identidade, não ser constante no seu propósito, não ser constante nas suas decisões. E lá no primeiro versículo diz: eu sou levado de um lado para o outro. Eu simplesmente não chego a lugar algum. Como diz a Giovana aqui, eu não saio do nível nunca. Então eu posso, presta bastante atenção, eu posso orar 24 horas, eu posso jejuar 24 horas. Mas se logo em seguida, na hora de colocar em prática, apesar de que orar 24 horas já é um sinal de constância, então já é algo bom. Mas enfim, se eu não tiver a constância diante dos propósitos, se eu não colocar em prática, se eu realmente não viver, se eu não parar de olhar para as circunstâncias, eu não vou viver o que Deus tem para mim. Não pense tal pessoa que ela vai receber algo de Deus. Amém? A pergunta é: você é constante? Ou você é aquele tipo de pessoa que a primeira coisa que acontece você desanima? Ou a primeira coisa que acontece você se ira, você cai, você deixa de fazer as coisas que você estava se propondo. Você questiona. Presta atenção e veja. E você vai se deparar com uma inconstância em você, na verdade, que você nem nunca imaginou antes, talvez. A questão aqui é a constância, inclusive. Eu até comentei com o Diego, naquele slide do tag que a gente sempre fala do que você é feito, vocês lembram daquele slide? Eu falei: Diego, a gente precisa acrescentar mais uma coisa lá. A constância. Eu sou feito de constância. A constância está aí dentro de você. A constância está dentro de mim. Por quê? Porque o nosso Deus é constante. Lá, anota aí mais um versículo para você ficar meditando, para você ficar refletindo. Lá em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem, nosso Pai, hein? Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Caraca, isso aqui é forte. Nem sombra de variação. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aqui eu não tô falando sobre mulheres cabeças duras, não, tá? Aqui eu tô falando constância no propósito, constância na identidade da essência. Quanto mais parecido eu sou com Cristo, tudo que arremete aos frutos do Espírito, tudo que arremete a propósito, tudo que significa transbordo, tudo que significa abençoar outras vidas, ou seja, tudo que volta à essência do Pai. Eu preciso então ser imutável. Eu preciso ser então constante e não duvidar e não como que eu posso dizer? E não estremecer. Por quê? Porque ser constante é voltar à essência. O nosso Pai, no nosso Pai não há mudança e nem sombra de variação. A mulher proverbiana, vamos lá, que é um dos nossos espelhos aqui, né? Uma mulher que realmente entendeu o propósito, uma mulher realmente plena. Aqui eu vou dar um exemplo. Lá em Provérbios 1:11, mais um versículo aí para vocês anotarem, para vocês terem aí para você. Lá diz assim: o coração do seu marido está nela confiado. Assim, ela não necessitará de despojo. Presta atenção aqui. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida.
Aqui no versículo, presta atenção, diz assim: ela só lhe faz bem e não faz mal. Aqui não diz assim: se o seu marido for bom para ela, se o seu marido for romântico com ela, se o seu marido não for indiferente a ela, se o seu marido não for grosso com ela, ela lhe faz bem. Não. Observem a constância dessa mulher, independente de como... aqui está ruim. Independente de como o marido a trata, independente do que acontece no casamento, independente se ela acordou de TPM ou não, independente se ela tá grávida ou não. Tô falando que eu tô grávida e, gente, na gravidez a gente tem hora que pega umas irritações com o marido sinistra, né? Que a gente precisa cuidar. Independente, ou seja, não tem circunstância. Ela só lhe faz bem e não faz mal. Quem nunca aqui, inclusive, feriu o marido com palavras, de alguma forma representou, aquilo representou desrespeito para ele? Deixa eu te falar, o que seu marido mais precisa é que você o respeite por quem ele é. Então nós precisamos ser constantes nos relacionamentos, constantes com as pessoas. Senão, inclusive, nós não seremos a luz de Cristo. Porque ser a luz de Cristo, presta atenção que isso aqui é mais profundo. Ser luz de Cristo é refletir Cristo. E a natureza de Cristo é constante em toda e qualquer circunstância. Reparem que Jesus, ele beijou o traidor. Por que Jesus fez isso? Porque ninguém abalava os sentimentos de Jesus, abalava o que ele pensava a respeito daquela pessoa, abalava o propósito que ele via que ele tinha na vida daquela pessoa. Então Jesus chegou ao cúmulo de que não foi porque o Judas estava com ele ou porque Judas o traiu que isso mudou o que Jesus era com ele. Jesus chegou ao cúmulo de beijar o traidor. Jesus estava olhando não para a pessoa, mas ele estava olhando para o propósito que o Pai tinha através dele na vida daquela pessoa. Tá fazendo algum sentido aí? Tem alguma viva alma aí comigo? Mas é justamente por isso que então eu não posso depender da pessoa. Eu não posso depender de circunstâncias. Na verdade, no entanto, que é o que eu ia falar aqui agora. A marca da pessoa inconstante é porque ela visa circunstâncias. Ela visa pessoas. Ela visa o jeito que ela vai ser tratada ou não. Ela visa o que está acontecendo ou não. E deixa eu te falar, vamos lá comigo, gente. Circunstâncias, pessoas mudam. Elas vão para alto e baixo, alto e baixo. Eu tenho que ser no Pai. Quem tem que ditar as regras para mim é o Pai e eu. Então por isso que ninguém abalava Jesus. Jesus amava a todos, mas ele não se confiava a ninguém. Está na Bíblia. Então, ou seja, ele sabia que todos aqueles discípulos ali iam largá-lo. Saiba você, deixa eu te falar, já vou te contar. Qualquer pessoa está propensa a te largar. Qualquer pessoa. Pensa aí numa pessoa que você fala assim, caraca, essa pessoa é fiel. Essa pessoa é fiel. Essa pessoa que você está pensando, ela pode te largar.
E tá na Bíblia, lá diz, maldito o homem que confia no homem. Então, como Jesus, ele já sabia. Como Jesus já sabia que as circunstâncias iam mudar, ou seja, como Jesus já sabia que ia ter momentos de muito sofrimento para ele, como Jesus já sabia que ia ter momentos de muitas aflições, ele já sabia de tudo. E você também já sabe de tudo. Você não está enganada. Por exemplo, na Bíblia já está tudo avisado. Maldito o homem que confia no homem. Aqui em Tiago, lá diz, o primeiro versículo que eu falei, não ande como quem duvida, como quem vai pelo vento, de um lado para o outro. Está sendo tudo avisado para você, para mim, está sendo tudo determinado. Lá diz assim, é outro versículo que eu quero citar aqui para vocês, lá em Hebreus 12, 2-3, diz, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Então, num relacionamento, os meus olhos estão fixos em Jesus e no meu propósito, em cada relacionamento. Não interessa o que as pessoas vão dizer, fazer, eu sou quem sou em Cristo, em cada relacionamento. Não interessa o que vai acontecer nas circunstâncias, não interessa se vem pandemia, não interessa se vem cansaço, não interessa se vem desânimo. Eu sou constante, eu tenho um propósito. Os meus olhos estão fixos em Jesus. Então tá tendo briga na minha casa, tá tendo problema na minha empresa, tá tendo problema aqui no ministério, tá tendo problema. Os meus olhos estão fixos em Jesus. A característica de uma pessoa inconstante é que ela fixa os olhos nas circunstâncias. Minha irmã, não depende das circunstâncias. Dani, realmente é difícil manter constante. Não é fácil. É por isso que aqui o convite é para voltar à essência. Mas se os nossos olhos estiverem fixos no alvo e não estiverem fixos nas circunstâncias, nós conseguiremos. Aquela situação, vou citar mais uma vez aqui, aquela situação na qual Pedro estava com Jesus num oceano turbulento. O que fez Pedro afundar foi porque ele tirou os olhos de Jesus. Foi porque ele tirou os olhos do propósito. Foi porque ele tirou os olhos daquilo que trazia sentido. E ele começou a olhar as ondas. Ele começou a olhar as circunstâncias, ele começou a repensar, esse mar aqui é muito fundo. Quando você começa a pensar no seu marido, que seu marido não merece, quando você começa a pensar no quanto é difícil começar uma dieta, quando você pensa como é difícil acordar cedo para poder malhar, quando você pensa como é difícil acordar de madrugada para poder orar na madrugada, quando eu olho as circunstâncias e deixo de olhar o propósito. O meu propósito é o quê? Orar mais. O meu propósito é o quê? Emagrecer ou perder gordura. Por quê? Porque eu preciso de saúde. O meu propósito, tá vendo? Visão é questão de olhar todos os dias para o que você tem olhado. Você olha para as dificuldades, você olha para as circunstâncias ou você olha para o propósito? É um exercício diariamente. Então, inclusive no casamento difícil, nos relacionamentos difíceis, se eu estou preenchida por completo em Deus, se eu estou preenchida por completo em Deus e em mim mesma, eu não estou ali precisando de pessoas para me preencherem, eu então consigo
fixar os meus olhos, eu deixo de fixar os olhos em dores, em vazios, está tudo preenchido em mim, e eu consigo então seguir, eu consigo então ser independente do que vem para mim, independente da circunstância, independente da dificuldade. Tá fazendo sentido para vocês? Aqui eu quero trazer mais alguns exemplos. Ana, por exemplo, ela foi constante. Ana, lá na Bíblia, diz que todo ano ela subia para orar, para agradecer e para pedir a Deus pelo milagre dela. Ela foi constante, a ponto que ela chegou e ela estava ali em rendição, implorando pelo milagre, implorando por aquele filho, implorando para que Deus fizesse na vida dela. Ela foi constante, ela não duvidou. Lá os discípulos, lá em Lucas 24:49, diz assim, olha: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Jesus disse para eles: permaneçam aqui. Não saiam do lugar. Jesus não disse quando ia acontecer, Jesus não disse como ia acontecer. Jesus só disse: esteja aqui, seja constante. Da mesma forma, o Pai só diz para nós: marche, seja forte e corajosa, seja constante, independente do que está acontecendo ao seu redor, independente do que está vindo das pessoas, independente. A pessoa constante é independente das circunstâncias. E sabe o que é mais interessante? Aqui eu quero falar sobre uma constância nível hard, que é a constância dentro de mim mesma, independente dos sentimentos que vêm dentro de mim. É muito interessante, meninas, e é o que o Espírito Santo tem queimado ao meu coração, sobre a questão de como a batalha está na alma. Por quê? Porque a alma é a única capaz de te fazer não viver o que Deus tem para você. Se vem sentimentos de desânimo, se vem sentimentos de questionamento, se vem sentimentos de dúvida, se vem sentimentos de tristeza, se vem sentimentos de aflição, eu paro. Quem mais sente assim? Só que olha o que diz, inclusive a Camila trouxe isso no versículo lá na reflexão do dia ontem, e me marcou muito esse versículo. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Lá em Provérbios 15:15 diz assim, mais um versículo para você. Presta muita atenção que isso aqui é forte. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm o coração alegre. Acho que você não entendeu. Eu tenho o coração alegre e por isso que a minha vida é agradável. A minha vida, não é a minha vida agradável que faz o meu coração alegre. Tá prestando atenção nisso que eu tô falando? No que Salomão está sendo boca de Deus aqui para nos falar. Lá diz assim, todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Então, eu primeiro estou aflito e por isso meu dia é difícil. O que isso significa? Que eu tenho que dar voz de comando. Eu preciso decidir pela alegria. E depois o meu dia é agradável.
Aqui diz, olha só, que os dias são sempre agradáveis para as pessoas que têm um coração alegre. Aqui está falando, a vida é sempre agradável. Então, independe de brigas, independe da situação financeira que você está no momento, independe de como está seu casamento, independe de como, se tem pandemia ou não, independe se tem agressividade vinda de outras pessoas para você ou não, independe. Paulo, quando também foi boca de Deus para dizer que aprendeu a ser contente, ele escreveu isso nas maiores dificuldades da vida dele. Então, ou seja, presta muita atenção, porque isso aqui, ó, muda a nossa compreensão, e eu peço que o Espírito Santo venha com a unção de constância sobre todas nós, e que ele venha com a unção e que nós decidamos por essa unção. Eu decido todos os dias ter um coração alegre. Eu decido todos os dias ter a paz que excede todo entendimento. Reparem, mais uma vez eu vou trazer aqui o versículo lá de Filipenses, porque o Espírito Santo tem falado no meu coração o tempo todo. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, nisso pensai. Mais uma vez, o Espírito Santo está dando ordens sobre o que fica aqui e, em consequência, sobre o que fica aqui. Deixa eu te falar, primeiro eu penso. Eu tenho uma crença, certo? Essa crença me faz sentir. E o que eu sinto me faz agir. Então, tudo começa, vou dar um exemplo. Hoje de manhã, se eu acordei completamente desanimada, se eu acordei completamente desacreditada, se eu acordei completamente com muita raiva, se eu acordei revoltada, eu decido se eu tenho um coração alegre ou não. Provérbios 15:15. Eu decido. Como é que eu decido então? Como é que então eu sou constante? Eu começo a dar voz de comando, eu começo a declarar, eu começo a usar de ferramentas no meu corpo, eu começo a orar, eu começo a declarar, eu vou contra os meus próprios pensamentos, os meus próprios sentimentos, e então eu decido o que vai estar na minha mente, eu decido então o que eu vou sentir. Presta atenção, eu decido ter um coração alegre, e então o meu dia é agradável. Uma pessoa que ela tem um coração alegre, ela chega falando bom dia, ela chega toda animada, independente do jeito que está o ambiente. E aquilo muda o ambiente. O meu sentimento, de acordo com o jeito que eu estou pensando, os ambientes mudam. Então, mais uma vez, olha só, para vocês verem que ontem eu estava comentando com o Diego. A Bíblia não nos dá chance para levar a vida de uma forma automática. A Bíblia não nos dá chance para sermos levados pelo vento, para deixar as circunstâncias nos levarem. Não dá. Pelo contrário, tem um comando atrás do outro, que eu decido todos os dias. Pensar diferente, sentir diferente. Então, a pessoa constante, ela não olha para as circunstâncias. A pessoa constante, ela não olha para as pessoas. E a pessoa constante, ela vigia os seus pensamentos.
E então ela determina um coração alegre, ela determina a paz que excede todo entendimento, ela determina o ânimo. Gente, eu vou falar aqui pra vocês, olha, pra falar, quando eu era criança, eu tinha muita facilidade, até mais ou menos a pré-adolescência, eu tinha muita facilidade. Mas coisas foram acontecendo, excesso de crítica, enfim, coisas foram acontecendo, que eu fui começando a ter fobia, tá? De sequer comentar qualquer coisa, de uma forma que as pessoas ouvissem a minha voz. E o Espírito Santo, lá quando eu comecei o Leona, na verdade foi o Leona, tudo veio porque o Espírito Santo começou a me desafiar. Minha filha, é hora de extravasar o que você vive diariamente comigo. É hora de extravasar, é hora de abençoar outras vidas. É hora de transbordar. Se não tiver transbordo, não tá voltando à minha essência. E eu falei, caraca, gente, não é possível. Como é que eu vou fazer isso? E tiveram várias vezes que eu fui para falar e eu tava absolutamente desacreditada que era possível. Tava completamente nervosa, completamente assim, me sentindo cocô do cavalo do bandido. E o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração coisas que ele tem, por exemplo, que eu tenho falado hoje. Decida pela coragem. A coragem não é a ausência de medo. A coragem sou eu decidindo não permitir o medo comandar. Decida pelo ânimo. Então todos os dias eu comecei a declarar. Eu comecei a declarar quem eu sou no Senhor. Eu comecei a declarar o propósito. Eu comecei a declarar. E aquilo foi transformando. Tá vendo, Vaneida? O que eu falo? Que eu falo, começa e não para. E vai sem olhar para as circunstâncias. E tinha dia que eu via pessoas saindo do grupo. Tinha dia que eu via pessoas mal ouvindo. A Jeane sabe que já teve várias vezes da gente fazer reunião duas. Eu, a Jeane e a Daiane. É por isso que hoje começou eu, a Jeane e a Vaneida. Eu falei, amém. Tendo 2 ou 3 ali, o Espírito Santo está. Então, literalmente forjada no fogo. E aqui eu não estou colocando como alguém superior não, tá? Porque teve vários momentos que eu quis desistir. E de coisa de algumas reuniões pra cá, eu tenho me surpreendido, porque eu não tenho acordado mais com aquela insegurança, eu não tenho mais acordado com aquelas vozes na minha mente, eu não tenho mais acordado com aquelas inseguranças. Mas por quê? Porque eu decidi lutar contra esses pensamentos. Eu decidi ser constante no propósito. Eu decidi ser constante e literalmente fechar a janelinha para os pensamentos ruins. Vaza daqui, sai daqui. Ah, tá vindo pensamento de que eu não posso? Eu posso, tudo nele que me fortalece. Não é por mim, mas é por ele. E aqui eu tô trazendo esse exemplo, mas isso é com tudo. No meu casamento mesmo, teve uma época que eu já até comentei com vocês que eu e o Diego, a gente já não tinha mais nada em comum. Nada. E eu fixei os meus olhos no propósito e a gente só brigava, e ele, aquele homem indiferente, não queria nem saber de mim, da Liz. Acreditem. E ele permite eu falar isso para crescimento de todo mundo. Para a honra e glória, né, de Jesus. E o Espírito Santo começou a ministrar. O meu
família é meu propósito. Família é meu propósito. Casamento, eu estou nisso. Eu quero transformar você e ele. Mas primeiro eu vou transformar você. Então não olha para as circunstâncias. E nisso, gente, vocês acham que quando eu comecei então nesse processo todo, vocês acham que o Diego melhorou de cara? Não, aí que esse homem ficou mais grosso. Aí que ele ficou mais indiferente. Aí que ele ficou mais revoltado comigo. E o Espírito Santo só ministrava o meu coração. E tinha vários momentos que eu caía, viu? Mas aí o Espírito Santo ministrava: levanta rápido, constância, não fixe os seus olhos no Diego, não fixe os seus olhos no seu marido, não fixe os seus olhos nos seus filhos, independe do que vem deles, independe do que vem das situações, independe. Olhe para o propósito e siga firme, olhando para o alvo. E naquilo eu seguia firme. Então toda vez que vinha uma indiferença, eu seguia firme no propósito. O propósito é o casamento. O propósito é a família. Então eu vou aqui, eu tô sentindo vazio aqui nesse momento, eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo rejeitada, então eu vou me aceitar. Eu vou me amar. E foi aí que eu fui aprendendo que a mulher plena, a mulher que é cheia, a mulher que é cheia de Deus, a mulher que é cheia de si, não no sentido egoísta, mas que se ama, que sabe quem é, que sabe o seu propósito. A mulher que é cheia, ela consegue dar. Por quê? Independente da circunstância. Porque ela está plena. Ela e Deus. Então o que vem de fora, o que vem do outro, não interessa. E ela consegue então estar constante nos seus propósitos. Ah, mas como é difícil ser constante. A mudança está no olhar. A mudança está na decisão. Então, mais uma vez eu estou falando, é a decisão, inclusive, de vigiar os pensamentos, a decisão, inclusive, de vigiar o meu olhar. Eu olho para o propósito e não para o que está acontecendo aqui ao meu redor. Lá em Salmos, mais um capítulo, mais um versículo aqui para nós. Lá em Salmos 1, 2 a 3, o salmista, ele nos traz aqui sobre o homem bem-aventurado, sobre o homem que realmente se levanta para ser bênção, e abençoar todos os que estão ao seu redor, para o homem que entende quem é em Deus, para o homem, e aqui a mulher, né, que entende sobre a plenitude. E lá diz assim, sobre o bem-aventurado, né? Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, não são assim aqueles que não entendem o que é ser filho, o que é resplandecer à luz de Cristo. Não são assim os que não entendem a plenitude, não são assim os que não entendem o propósito. Eles são como palha que o vento espalha, que o vento leva para onde quer. Pessoas constantes são como árvores plantadas ao ribeiro. Que eu e você sejamos como árvores. E aqui eu quero trazer para a gente finalizar as diferenças entre a árvore e a palha. Uma delas é que a árvore, ela tem um crescimento estável. Ela vai crescendo dia após dia. Em dia bom ela cresce um pouco. Em dia ruim ela cresce
Porque ela está plantada ao ribeiro, ou seja, ela está plantada nas fontes de águas vivas. Ela recebe, ela está sempre ali na fonte. Ela está plantada em Deus. Em Deus não interessa a circunstância. Então, a árvore, muitas das vezes, inclusive o crescimento parece mais lento, mas é constante. A palha, literalmente, ela é levada pelo vento, então ela sobe muito. Ou seja, são pessoas que se empolgam facilmente, que às vezes, inclusive, você vê hoje, e ela ora uma semana durante a madrugada inteira, sabe? Ou vai para academia e malha ali 2, 3 horas todo dia, de repente sobe, mas da mesma forma desce. Ah, Carol, então você não está estimulando que eu seja intensa? Não é errado ser intensa, mas é melhor ser constante. É melhor fazer um pouco todo dia. E assim você chegará lá. Porque quem é muito intenso, mas não é constante, não adianta nada o crescimento gigantesco, aquele, como que eu posso dizer, aquele ânimo enorme que ele ou ela teve ali naquele momento, mas logo em seguida ele cai, tudo acaba. Palha. É melhor ser constante do que ser intenso. É melhor ser constante do que ser intenso. Outra característica aqui da árvore é que a árvore tem raízes. Então, ou seja, não interessa, ela tá fixa ali. Enquanto que a palha vai para um lado, vai para o outro, segue a moda, segue o que o fulano fala, depois segue o que o ciclano fala, depois desanima ali, depois anima acolá. A árvore é fixa. Ela tá ali firme nas palavras de vida, tá ali firme nos propósitos. Ela tem raízes. Outra coisa também é que a árvore é forte, os olhos dela são fixos no alvo. Por quê? Porque ela está plantada ao ribeiro, a árvore, o homem bem-aventurado está plantado ao ribeiro. Então, é Cristo que é fonte de águas vivas para ela, para ele. Não é a circunstância, não é o jeito que está no trabalho, não é o jeito que está na finança, não interessa. É fixo, está recebendo ali, ó, das águas do ribeiro, fontes de águas vivas. Então a palha é frágil. Fogo, vento detona, vai embora. Estão aí comigo, gente? E o homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, ela produz frutos. Lá em Salmos diz, produz frutos. Então, um dos segredos da constância é quando eu entendo que eu fui feita para alimentar outras pessoas. Então, deixa eu te falar, minha irmã, se você não está produzindo frutos, começa a pensar como você vai produzir agora. Talvez Deus não te chamou para estar ali falando em público, tipo igual ele me chamou. E você é tão essencial quanto, não interessa, tá? Não interessa. Não interessa. Mas você precisa começar a dar frutos. Frutos são frutos. Então, por exemplo, não interessa se é falando em público, não interessa se é dando um bom dia para uma pessoa que está desanimada. Não interessa se é indo no hospital ver alguém que está precisando de um abraço. Não interessa, frutos são frutos. Frutos são frutos. Não interessa se é igual a pastora me ligou ontem para me falar que ela estava ontem orando a tarde toda por mim e pela minha família. Você tem feito isso?
Frutos são frutos. Comece a dar frutos. Quando eu entendo que eu preciso dar frutos, eu começo a achar sentido para a vida. Eu começo a achar propósito para a vida. E aquilo me enche de sentido, de ânimo, de paz que excede todo entendimento. Eu começo a encontrar contentamento em toda e qualquer circunstância. Voltar à essência é o segredo da vida. Parecer com ele é o segredo da vida. Então talvez esteja faltando para você dar frutos. Comece a dar frutos. Pense nos seus dons e comece a dar frutos. Então é o que eu estou falando. Frutos são frutos, não interessa. Então não interessa o pastorzão, o padre famoso, não interessa. Não interessa. Ou se é aqui, ó, uma pessoa que nunca foi conhecida, mas que tá ali dando tudo que tem, ajudando o próximo, sendo bênção. É o que eu te falei muitas das vezes, um bom dia animado de renovo que você dá para uma pessoa, você muda o dia dela. A minha mãe conta uma história, quando eu era criança, que teve uma vez que uma senhora ligou para minha mãe, uma paciente dela, e que estava pensando em suicídio. E ela ligou e ela queria muito falar com a minha mãe. E eu falava, mas minha senhora, minha mãe não tá aqui. Mas eu tô, o que a senhora precisa? E aí ela virou e falou assim, é porque a tia tá muito triste. Muito triste. E nisso ela tava pensando em suicídio. E sei lá o que foi que eu falei, mas a senhora fala para minha mãe que eu comecei a falar que Jesus é bom, que ele tem um dia alegre para ela. Comecei a falar palavras de criança. Por que você não está rindo? Por que você não... Ou seja, palavra de criança. E o Espírito Santo usou ali. Evitou um suicídio. Essa senhora até hoje fala. O Espírito Santo, ele usa até uma jumenta. Lá na leitura bíblica do dia, a gente viu a jumenta falando com Balaão. Eu só preciso estar disponível. Eu só preciso estar disposta. Eu só preciso querer dar frutos. Eu só preciso querer achar o sentido da vida. Não pense que você é pouco. Não pense que você não sabe. Não pense que você não está pronta. Comece. E você vai ver Deus te usando. E quanto mais Deus for te usando, mais sentido para a vida você vai achar. E sabe essas agonias que direto aparecem no seu coração? Sabe esses desânimos que direto aparecem no seu coração? Sabe esses vazios, essas faltas de propósito que direto aparecem no seu coração? Vão começar a fazer sentido, vão começar a, na verdade, desaparecer. E você vai ser plantada junto ao ribeiro. E você vai ser constante. Então receba hoje a unção de constância. E decida pela constância. Decida. Medite nesse versículo de noite, Provérbios 15:15. Não é o dia agradável que faz o seu coração alegre. É o seu coração alegre que faz o seu dia agradável. Então decida pela alegria. Decida pelo contentamento. Dê voz de comando aos seus pensamentos. Dê voz de comando aos seus sentimentos. Comece, se está muito desanimado, comece a pular. Vai fazer atividade física. Decida meditar na palavra de dia e de noite. Igual aqui eu trouxe versículos para vocês. Esse versículo, por exemplo, Provérbios 15:15, toda vez que as circunstâncias estiverem difíceis, começa a se lembrar, não é as circunstâncias, é o que está no meu coração que faz as circunstâncias mudarem.
Então começa a declarar a paz sobre você, começa a declarar ânimo, começa a declarar sobre você renovo, e isso é o que te traz a constância. Não é as circunstâncias, não é as pessoas, não é nem mesmo pensamentos ruins que podem surgir na sua vida. Dê voz de comando, fixe os seus olhos no alvo, fixe os seus olhos em Cristo, fixe os seus olhos no propósito. E seja constante, minha irmã. A mulher plena é constante. Mais uma vez eu vou citar ali em Tiago 1, 6 e 7. Aquele que duvida, aquele que é inconstante, é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, inclusive, a falta de mudança na sua vida, tantas coisas que você não tem recebido e que inclusive você está achando que Deus não está te ouvindo. Deixa eu te falar que isso aqui é forte. Deus está te ouvindo. Ele só está falando, seja constante. Se ela não for constante, ela não vai chegar na terra prometida. Seja constante, você só não está vendo acontecer porque você não está sendo constante. Pensa mais uma vez, eu sempre pensa se Josué tivesse parado na 6ª volta, ali em Jericó. Todos aqueles anos no deserto, tudo ia ter sido para nada. Não pare, minha irmã, não retroceda. Lá a palavra diz, lá em mais um versículo para você ficar meditando dia e noite. Hebreus 10, 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé. Constância no espírito se chama fé, tá? Então, o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Sabe por quê que Deus não vai se agradar de você se você retroceder diante dos seus pensamentos ruins, diante das circunstâncias ruins, diante das pessoas ruins? Sabe por quê? Porque senão você não vai viver o que Deus tem para você. Você não vai viver a terra prometida, você não vai chegar lá. Então, eu sinto que Deus está dando resposta para pessoas aqui. Você está achando que Deus não está fazendo na sua vida. Deus está fazendo. Tá faltando é constância sua. Tá faltando é constância sua. Com quem Deus está falando, pega essa palavra. Tá faltando constância. Deus está fazendo, mas Ele precisa que você decida, porque existe o livre-arbítrio, pela constância, para que você chegue lá, para que você viva o que Deus tem para você, para que você entenda de plenitude, para que você entenda da paz que excede todo entendimento, para que você entenda de uma vida com muito sentido, com muita pulsação, com muita vida, uma vida com muita vida. É possível viver e estar morto. É possível. Então seja constante, minha irmã. Tudo na sua vida que lembra, que volta à essência do Pai, que volta aos frutos do Espírito, que é propósito, que vem de Deus, que realmente está de acordo com a palavra. Seja constante. Seja constante. Amém? Que você esteja recebendo essa palavra de Deus hoje, essa palavra de encorajamento. Ele nos diz hoje, Ele está fazendo. As coisas não estão mudando, porque nós não estamos sendo constantes. Amém? Então seja constante, independente das pessoas, independente das circunstâncias, e mais, independente dos seus pensamentos. Mais uma vez, o Espírito Santo não está deixando brecha aqui para ninguém. Lá em Provérbios 15, por exemplo, ele mostrou
A minha vida só se torna agradável se o meu coração for alegre primeiro. Então, se eu tô desanimada, eu preciso decidir pelo ânimo, eu preciso decidir pelo coração alegre. Até os seus pensamentos, minha irmã, até os seus sentimentos. Você dá voz de comando. Você dá voz de comando, você decide. Então, não há brecha mais. Que nós sejamos mulheres que tomam a decisão e prosseguem, independente, mais uma vez vou falar, independente de pessoas, independente de circunstâncias e independente dos pensamentos, dos sentimentos. Então não é porque você acordou desanimada que significa que hoje você tem a desculpinha para viver uma vida sem propósito. Não é porque você acordou triste que você tem a desculpa hoje para ficar deitada na cama. Não é porque você acordou ansiosa que você tem a desculpa para então se acovardar diante das situações. Decida, lá em Filipenses 4, decida o que está passando pelos seus pensamentos. Só permita na sua mente e no seu coração aquilo que há alguma virtude. Amém? Então que estejamos levantando como mulheres decididas, mulheres constantes e que não saem por nada do propósito. Nós estamos plantadas no ribeiro, nós estamos recebendo fontes de águas vivas e, portanto, estamos fixas, imutáveis em Cristo, crescendo constantemente, dia após o outro e dando frutos. Amém, minha irmã? Que o Espírito Santo continue falando no seu coração, continue falando no meu coração. Que o Espírito Santo esteja trazendo cura, que o Espírito Santo esteja trazendo renovação de mente para nós e que então nós estejamos sendo curadas para então trazer cura para muito mais pessoas, para a nossa geração e para a geração que está por vir. Amém, meninas? Fiquem com Deus e reflitam. Constância. Eu preciso ser constante, independente de toda e qualquer circunstância. Amém? Um beijo, que o Espírito continua meditando nisso e que constância seja uma das palavras que te definem. Amém? Um beijo para todas. Fiquem com Deus.